Shalom, pessoal. Em Lucas, no capítulo 17, no versículo 11 a seguir, está escrito: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Aos vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: Levante-se e vá. A sua fé salvou você. Que palavra maravilhosa para nós neste momento. Aqui fala da cura dos 10 leprosos. A lepra era uma doença considerada, quem era leproso, como amaldiçoado. Então ele era excluído da sociedade, da convivência familiar, ele vivia isolado, porque ele não poderia chegar mais do que 15 metros de distância de uma pessoa. Então, segundo a lei de Moisés, ele tinha que ficar em isolamento. Por isso, haviam as aldeias de leprosos. Era muito comum na época de Jesus. Então, aquele caminho que Jesus fez para chegar a Jerusalém não era usado somente pelos parentes ou as pessoas que davam donativos a esses leprosos. E então, Jesus... Olha que bênção, o Senhor vai atrás dos excluídos, o Senhor procura de todas as maneiras que as pessoas estejam em comunhão uma com as outras, em comunhão com o Pai. Jesus veio para salvar, para resgatar vidas, para incluir as pessoas, incluí-las novamente na posição de filhos com o Pai, e também o Senhor nos fala da união uns com os outros. Que nós amemos uns aos outros, que nós vivamos em comunhão. Muito bem. Aí esses leprosos que estavam nesta aldeia, isolados, mas eles viram Jesus vindo. E sabiam, a notícia de Jesus já tinha chegado ali. Eles já ouviram falar de Jesus, porque eles saem. Os 10 e vão e ficam na distância correta que a lei mosaica permitia, e eles começam a clamar por Jesus. E Jesus continua andando e diz: vai, apresentem-se aos sacerdotes. E eles, pela fé, eles creram na palavra do Senhor. Porque apresentar-se aos sacerdotes só ia no caso da cura, quando se era curado da lepra. Aí tinha um cerimonial que se fazia para que o sacerdote constatasse a cura. E eles creram no Senhor e eles foram pela fé. E eles indo, não foram curados imediatamente, eles indo foram curados. Mas um deles, dos 10, viu que estava curado. Ele voltou, glorificando a Deus, se prostrou aos pés de Jesus e adorou. O que significa? Todos conheciam a lei, todos eram praticantes da lei. Apesar de estarem excluídos por causa da lepra, eles ainda conheciam a lei. E aqueles continuaram na sua religiosidade, os 9. Continuaram para praticar a lei que eles achavam tão importante. Mas aquele único que voltou, ele notou que a maior lei estava ali. A lei da graça, do amor, da gratidão. Ele tinha que voltar e adorar ao Messias, porque conhecedor da lei, ele não prostraria aos pés de alguém se ele não fosse o Messias. Então ele reconheceu no Senhor que ele era o que estava para vir, o Salvador. Jesus olhou para ele e disse: somente você, porque o samaritano era uma raça mestiça, de mistura. Os judeus nem o consideravam, ou desprezavam o samaritano. Mas foi esse que reconheceu o grande amor de Deus, que reconheceu o Salvador. Então, a gratidão, ela é poderosa para transformar. Sermos gratos ao Senhor. Veja o que acontece. E os outros
Os 10 foram curados, mas um foi salvo. Olha o que Jesus disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Por causa desta atitude, de voltar e colocar o Senhor em primeiro lugar. Era mais importante ir lá e agradecer ao Rei dos Reis, depois continuar com o ritual. E ele foi, porque vá. Quando Jesus disse levante-se e vá, de certo ele foi lá diante dos sacerdotes e cumprir o que a lei mandava, mas primeiro ele veio para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reconheceu em Jesus o Messias. Para nós hoje, nós temos a oportunidade de estarmos na presença do Senhor, de estarmos na casa do Senhor. Quantas vezes nós vamos à casa do Senhor e só para um ritual? Quantas vezes nós lemos a palavra por um ritual, oramos por causa de um ritual? Mas o Senhor quer que façamos por amor, reconhecendo a graça que é o favor imerecido. Quantas vezes olhamos tanto para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, esquecemos das coisas maravilhosas que o Senhor já fez por nós. Então, quando nós nos achegarmos ao Senhor, quando você for cultuar a Deus, quando você for ler a palavra, quando você for cantar um louvor ao Senhor, quando você for orar, não faça por um ritual. Lembre sempre de que o Senhor morreu por você, que o nosso lugar era estar afastado eternamente de Deus. E Jesus veio para nos reconciliar. O Senhor tem vitórias, tem bênção, tem maravilhas. Você pode estar passando por momentos difíceis, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Você foi comprado com um preço de sangue e sangue do Cordeiro de Deus. Nós vivemos a graça e temos que viver a graça na nossa vida. O favor imerecido, nós temos que lembrar disso. E as aflições do momento não podem apagar o que o Senhor fez por nós. Há um lugar de amor, de paz nos aguardando, mas enquanto estivermos aqui, vamos ser agradecidos. Vamos louvar ao Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida e porque o Senhor está conosco. As lutas vêm, mas elas passarão. O que importa é que o Senhor está conosco. Shalom, que a paz do Senhor, que a graça, o amor de Deus entre no seu coração de tal maneira que nada te separe do amor de Cristo. Até uma próxima oportunidade.